Se você tem múltiplos interesses, mas você não sabe em qual deles você deve focar ou o que fazer com muitos interesses, não desperdice os próximos 2 a 3 anos, porque eles podem ser um dos melhores anos para quem tem múltiplos interesses. O problema de você ter muitos interesses é que o sistema tradicional de ensino, ele te treinou para achar que isso é uma coisa errada. Você sente que ter muitos interesses é errado. É a famosa síndrome do pato, né? Você fazer um pouco de tudo, mas não fazer nada do jeito certo. Isso é diretamente um produto da Revolução Industrial. Lá a gente descobriu que a especialização profunda em uma área era o melhor caminho para você se tornar valioso e empregável. Você dominava verticalmente uma única área profundamente. Você sabia muito sobre muito pouco. Normalmente, 1 ou 2 áreas já eram suficiente para você ser um especialista. E aí, o caminho tradicional começou a ser instalado na sua mente desde pequeno. Você deve estudar se você quiser ser alguém na vida. Você deve tirar boas notas para passar de ano. Você deve passar de ano e tirar boas notas para conseguir entrar numa faculdade. Você deve entrar numa faculdade para conseguir um diploma. Você deve conseguir um diploma para você conseguir um emprego. E aí, fim de jogo, né? Mas essa não é a realidade que a gente vive hoje. A realidade que a gente vive hoje é uma que, nos Estados Unidos, por exemplo, cerca de 33% das pessoas desempregadas têm um diploma. Ou seja, elas são capacitadas pelo sistema tradicional para exercer a sua função e o seu diploma, mas elas não têm um emprego. E quase 50% dos jovens trabalhadores não trabalham numa área relacionada ao que eles cursaram. E eles têm relatado cada vez mais dificuldades de encontrar um emprego, ainda mais na própria área. Isso porque o caminho tradicional, junto com as evoluções tecnológicas de inteligência artificial, por exemplo, eles têm avançado tão rápido que têm tornado algumas funções e empregos obsoletos. E isso tem criado uma dificuldade de adaptação gigantesca em pessoas que foram criadas por um sistema educacional que pode ser automatizado. A especialização que antes garantia sucesso, agora garante dificuldade de adaptação, simplesmente porque a inteligência artificial pode se especializar muito melhor do que os humanos. O ChatGPT ele pode fazer praticamente tudo para você, o Claude e o Jasper podem escrever copy para você, o Nanobanana pode gerar imagens realistas para você. Isso gera um problema porque sua única vantagem no mercado é dominar uma habilidade técnica específica. Você está competindo com máquinas que melhoram exponencialmente e custam centavos. E assim como o ritual de aprender novas habilidades está mudando na era da IA, o mercado também está mudando. A gente cresce ouvindo que basta você se esforçar, estudar, que você vai ter sucesso na vida. Mentira. Quantas pessoas extremamente esforçadas e estudiosas você conhece que têm dificuldade de se manter? Eu garanto que o lojista que trabalha das 8 da manhã até as 8 da noite, todos os dias da semana, se esforça tanto quanto ou muito mais do que qualquer guru ou influenciador que a gente vê por aí na internet. E ainda assim, o guru e o influenciador, eles vão estar ganhando múltiplas vezes mais do que o lojista. Mas essa noção que a gente só tem que se esforçar e se dedicar para ter sucesso, ela simplesmente vem de um sistema educacional que está antiquado. Ele foi criado para outras necessidades. Ele foi arquitetado precisamente para criar trabalhadores obedientes e não pensadores críticos. O próprio John D. Rockefeller, um dos maiores nomes da Revolução Industrial, ele foi um dos maiores empreendedores da época e um dos homens mais ricos do mundo. Ele fundou uma organização que financiava várias escolas, eles construíram várias escolas, eles ajudaram muito fortemente a padronizar o sistema de ensino nos Estados Unidos. Ele criou a General Board of Education, que era essa organização por trás de financiar e fundar escolas, que mais tarde foi importada também para o Brasil através de missionários presbiterianos que vieram para cá e trouxeram muito desses ensinamentos, desse modelo de ensino. É daí que você tem a Mackenzie, por exemplo, uma das instituições de ensino mais respeitadas do Brasil. Mas o próprio Rockefeller, fundador de uma das maiores organizações de ensino dos Estados Unidos, disse: "Eu não quero uma nação de pensadores, eu quero uma nação de trabalhadores." O mesmo sistema que industrializou países e avançou tecnologicamente nações, transformou o ser humano em uma máquina de execução. A sociedade transformou o ser humano em um robô e depois a gente culpa a inteligência artificial por ela tomar o nosso lugar como robô e máquina de execução. A natureza humana é criadora, não consumidora. Sempre foi assim. O ser humano é o único animal capaz de criar ferramentas para melhorar a própria vida. E mesmo assim, a gente escolheu se transformar nas próprias ferramentas em nome da ordem e do progresso da nação. Mas note que eu disse ordem e progresso da nação.
e não do indivíduo. E eu não quero soar como nenhum tipo de conspiracionista ou essas pessoas que acham que existe um sistema e pessoas do mal se reunindo em uma salinha anualmente para decidir como a gente vai acabar com o mundo, tá? Eu não acho que é isso que tá acontecendo. Mas o próprio Edward Bernays, sobrinho de Sigmund Freud, e foi o cara responsável por popularizar o conceito de relações públicas, ou seja, relações entre uma empresa e o seu público, e o conceito de propaganda como uma forma de gerar desejo em massa para suprir a produção em massa da Revolução Industrial. Imagina o seguinte, você tem agora inovações tecnológicas que te permitem produzir em massa. Você tem uma cadeia de montagem que te permite ter eficiência e uma baratização maior dos produtos. Só que para isso acontecer, você precisa produzir em massa. Assim você dilui seus custos, você tem menos gastos. O problema de você produzir em massa é que se você produzir e não tiver demanda suficiente, você vai perder todo o seu material que você produziu. E foi aí que Edward Bernays, ele sacou que você podia usar a propaganda para gerar desejo nas pessoas para elas se tornarem consumidores reativos e não ativos. Eles não estavam mais buscando uma funcionalidade ou uma utilidade, o que eles precisavam para comprar. Agora você conseguia, com a propaganda, injetar os desejos direto na pessoa, direto no consumidor, e ele vinha suprir esses desejos emocionais com um produto que você vendia. O livro dele chama Propaganda, eu acabei de fazer um podcast sobre isso no Independência Criativa, e se você não conhece, tá aqui embaixo. Depois desse vídeo, vai lá assistir. E que melhor jeito de você criar uma demanda em massa do que tornar o próprio ser humano uma máquina de execução e de consumo. E aí você se pergunta, por que será que as escolas tornam o ser humano uma máquina de execução e de consumo? Você é treinado desde o início a escutar um professor antes mesmo de saber se você deveria estar escutando aquele professor. Antes mesmo de você aprender, a escola te ensina sobre o que você deveria aprender. E tudo que você tem que fazer é reproduzir o que o professor te falou na prova e você passa de ano. Você treina o indivíduo desde o início para ele ser uma máquina de executar sem pensar. E depois você usa a propaganda para amplificar os desejos que já existem nele de algo mais, de querer ser mais. E você vende essa solução com um produto que, adivinha, beneficia o próprio sistema que você criou. E aí você tem um sistema de autovalidação. Você cria os próprios trabalhadores que vão trabalhar nas indústrias, as indústrias precisam de produção em massa, você fornece o consumo em massa para a própria produção em massa, os trabalhadores que ficam presos em produção em massa, em execuções cansativas, têm seus desejos, você amplifica esses desejos e vende produtos em massa para as pessoas suprirem o desejo delas por algo mais. Então, não é culpa sua que você não consegue se encaixar em uma função específica, em um nicho específica, ou escolher uma única habilidade dos seus múltiplos interesses. Você foi programado para se sentir dessa forma. Você foi programado para ser dependente de um sistema que te torna descartável. Você só é mais uma máquina de execução. E no momento que uma máquina melhor aparece, como a inteligência artificial, ela é mais barata, porque não vamos substituir o trabalhador por uma máquina que é muito mais barata e eficiente. Mas a inteligência artificial e a internet, ela não é de todo ruim. Muito pelo contrário. A quantidade de conhecimento e informação que a gente tem hoje é gigantesca. E o único momento que a gente consegue comparar isso na história é durante a Renascença, onde a gente teve um florescimento de conhecimento, cultura, arte, que foi potencializado pela invenção da prensa de Gutenberg, que ajudou na reprodução de materiais didáticos. Livros começaram a ser impressos em massa, ou pelo menos você tinha a possibilidade disso acontecer. Você não tinha mais que depender dos escribas para ficarem escrevendo à mão e isso ficar centralizado na igreja. Agora todo mundo podia ter uma cópia de um livro, mas o renascentismo ele não era só sobre conhecimento ou não foi potencializado só pela prensa. Eles tinham uma visão de mundo muito forte, que foi chamado de humanismo depois. Você colocar o humano, o indivíduo, no centro do universo e como centro de estudo. E aqui está um ponto bem importante. Note como eu falei o indivíduo e não a nação no centro de estudo e como centro do universo, o indivíduo. Durante a Renascença, eles criaram o ideal de um homem completo. Como Benvenuto Cellini diz, o homem completo deve ser um artista, um guerreiro e um filósofo. Naquela época, você era esperado poder ir para um campo de batalha na parte da manhã e voltar de noite, participar de um jantar, e você ser capaz de analisar uma obra de arte, de manter a etiqueta e de falar de forma eloquente. O homem completo ele devia ser tanto capaz quanto inteligente, sábio e conhecedor. Até as universidades eram diferentes naquela época. Elas focavam muito mais em formar um indivíduo em conhecimentos universais para ele ter as ferramentas e a informação necessária para ele escolher o melhor caminho na vida dele e poder ter os meios de pensamento crítico para fazer isso. Esses eram os principais conceitos da Renascença. Esse era a principal visão de mundo da Renascença, de que o indivíduo ou o homem devia ser completo.
E isso resultou em um dos períodos mais ricos da humanidade, que a gente olha para trás e ainda admira até hoje, seja em artes, seja em ciências, seja em filosofia, no que for. E a inteligência artificial e o acesso à internet pode estar funcionando como uma nova prensa de Gutenberg. Por isso que eu estou enfatizando tanto que se você tem múltiplos interesses, os próximos anos serão de extrema importância na sua vida. E é exatamente sobre isso que a gente vai discutir nesse vídeo. O que realmente funciona para quem tem múltiplos interesses, por que você não deve nichar, como quebrar a síndrome do impostor, como saber exatamente o que falar no seu conteúdo e sobre o que criar, como ganhar dinheiro desde o primeiro dia e como criar com consistência. Vai ser um vídeo longo e se você é que nem eu e tem múltiplos interesses, eu acho que deu pra ver, deu estar misturando filosofia, história e negócios, mas se você também é assim e gosta de misturar essas coisas, vai valer muito a pena. Então fica até o final desse vídeo. O propósito da vida é descobrir o seu dom. O trabalho da vida é desenvolvê-lo. O sentido da vida é doá-lo. David Viscott. Vamos começar então pelo que não funciona para quem tem múltiplos interesses. Você provavelmente quer criar conteúdo. Você sente que você tem uma mensagem única, uma perspectiva única ou interesses únicos que você quer compartilhar com o mundo, mas você não sabe exatamente como. Talvez você comprou cursos com gurus que te ensinaram o passo a passo para você criar uma vida, uma carreira digital. Você aprendeu a escolher o tom da sua marca, você aprendeu a escolher as cores da sua marca, os arquétipos da sua marca, mas por algum motivo nada disso adiantou e você não conseguiu dar sequência eventualmente. Ou talvez você até chegou a começar a criar conteúdo, você criou um perfil novo, ou você arquivou o seu antigo, você organizou seus highlights, criou uma bio bonitinha, escolheu suas cores, seu tom, identificou seus problemas e até fez um post de apresentação falando sobre tudo que você ia falar, a sua oferta e tudo que você ia fazer no seu perfil. Mas depois de algumas semanas ou meses, você simplesmente parou de se sentir motivado e desistiu. Aí, em algum momento, você viu algum expert no YouTube ou no Instagram falando que você precisava escolher um nicho, que a razão pela qual você não tinha tido sucesso até agora era que você precisava escolher um nicho. E você escutou. Você criou uma mensagem, você definiu sua oferta, você definiu seu público-alvo, a sua persona, quem você ia ajudar, qual exatamente era o seu nicho, e você até chegou a criar conteúdo, por exemplo, sobre as top 5 maneiras de crescer no seu nicho, ou as melhores formas de X para seu nicho. Mas toda vez que você postava, você se sentia preso, você se sentia como se você estivesse dentro de uma caixinha, ou como se aquilo fosse fake para você, como se você estivesse interpretando um personagem que você mesmo criou, mas que não é você. E sabe qual é o mais louco de tudo isso? Eu não tô te descrevendo, eu tô me descrevendo, porque eu passei grande parte da minha vida criando e me sentindo exatamente assim. Eu me formei em 2019 depois de 2 anos que foram um dos mais difíceis da minha vida, onde eu passei completamente doente. Eu vi coisas que foram extremamente impactantes, eu vi pessoas morrendo, eu vi pessoas que tinham uma condição similar à minha e morreram no hospital depois de alguns dias que eu recebi alta pelo mesmo motivo que elas estavam internadas. Quando você passa por uma coisa assim, esse tipo de experiência ele te molda, ela te transforma, você sai dali com uma nova visão de mundo. E depois disso eu comecei a me sentir extremamente motivado a criar. Eu foquei em criar todos os dias, eu criei um canal no YouTube, eu criei um Instagram, eu criei uma agência, e eu fui criando todos os dias, conseguindo mais clientes. Durante essa caminhada eu fiz milhares de reais no processo e finalmente consegui me mudar para um apartamento numa cidade de praia, onde eu trabalho com pessoas ao redor do mundo por 4 horas por dia. Só que essa não é a minha história. É muito fácil a gente achar que uma experiência transformadora como o que eu passei vai ser o suficiente pra gente começar a criar, tomar vergonha na cara e se manter consistente. Mas a realidade é que não foi esse o caso pra mim. A realidade é que a vida acontece. As distrações, elas acontecem. As prioridades, elas mudam com o tempo. E quando você vê, você tomou um rumo totalmente diferente. Você parou de criar, você desistiu daquilo que você tinha começado. Você até tenta voltar, mas você agora fica se sentindo uma fraude ou se sentindo meio um impostor. Mas se você não desistir, alguma coisa muito boa acontece. E esse é exatamente o meu ponto com essa história. Não precisa ser perfeito. A história não precisa ser aconteceu X, eu tive Y de transformação e depois disso eu vivi feliz pra sempre. Essa não é a história da maioria das pessoas. E não precisa ser. Você pode começar imperfeito, você pode começar do jeito que você está agora. Você pode começar com múltiplos interesses, mesmo se você não sabe exatamente o que você quer fazer. E foi exatamente isso que eu descobri durante mais de 10 anos criando conteúdo e depois de 5 anos aplicando as habilidades que eu aprendi criando conteúdo profissionalmente. O problema é que eu aprendi isso falhando. Eu criei uma marca, existi, depois eu comecei a fazer fotografia, cheguei a cursar fotografia, eu desisti do meu curso de design, eu trabalhei como fotógrafo, trabalhei como editor de vídeo, trabalhei como designer, eu trabalhei como freelancer, eu tive agência, eu tentei dropshipping, eu tentei
print on demand, já tentei podcast, eu fiz diversos cursos no processo, curso de criação de conteúdo, de branding, de retórica, de marca pessoal, roteirização de cinema, escrita, e nesse processo eu comprei diversos livros, sejam eles físicos ou digitais, desde filosofia, psicologia, antropologia, negócios, desenvolvimento pessoal, tudo. E eu gastei provavelmente cerca de 25 mil, talvez até mais, se eu for levar em consideração outras coisas, nesse processo para simplesmente descobrir uma coisa muito simples. Eu não precisava segmentar todos os meus interesses em uma caixinha e me especializar só naquilo, porque claramente aquilo não estava funcionando. Eu começava as coisas, eu desistia, eu me sentia preso, eu parava, eu era muito perfeccionista, eu olhava para aquilo e falava, mano, isso aqui não sou eu. E aí eu desistia, deletava. Pra mim era um pouco menos sobre o sucesso e muito mais sobre como eu me enxergava fazendo aquilo. E eu nunca me enxergava preso em um desses nichos. E foi só depois de anos que eu descobri, depois de muita tentativa e falha, depois de eu ter criado vídeos desde 2012, quando eu tinha 10 anos de idade, que eu sou o nicho. Você é o nicho. Mas vamos lá, o que é você ser o nicho? Eu sei que isso pode parecer um clichê de internet. Você deve ter ouvido falar algumas outras pessoas discutindo sobre você ser o nicho. Uma das pessoas que mais propaga essa mensagem lá fora é o Dan Cole, apesar dele não ter criado essa mensagem, né? Eu nem sei se tem como a gente descrever que alguém realmente criou esse conceito, porque você ser o nicho faz parte da natureza humana. A gente não é tão simples quanto o nicho, a gente tem necessidades complexas, a gente tem interesses complexos, e a gente se relaciona de forma complexa com outros seres humanos. O que significa, na prática, que como eu, existem provavelmente milhares, se não milhões de pessoas no mundo que também buscam por algo como eu busco. Seria muita prepotência minha assumir que só existe um Raniel dentro de 8 bilhões de pessoas no mundo e que só eu tenho interesses entre esporte, moda, filosofia, escrita e criação de conteúdo. Só eu tenho interseção desses interesses. Porque se isso fosse verdade, eu não teria conseguido nenhum dos meus clientes. Todos os meus clientes foram por indicação ou porque a gente estava em algum grupo de pessoas que tinham interesses em comum. E todas as minhas indicações foram baseadas em interesses que eu falava abertamente na internet. Eu criava sobre design, e aí quando surgiu uma vaga, uma pessoa falou assim, cara, eu conheço esse menino, ele tá criando sobre design, dá uma olhada, vê o que você acha. E o cara me chamou para fazer uma entrevista e eu fui contratado no mesmo dia. Meu segundo emprego, exatamente a mesma coisa. Uma amiga minha me indicou pro primo dela, a gente começou a trabalhar juntos simplesmente porque eu criava sobre design. Meu primeiro cliente de edição de vídeo eu consegui porque a gente tinha interesses em comum. A gente estava no mesmo grupo de fotografia, de um fotógrafo que nós dois gostávamos, a gente começou a conversar. E ele falou, cara, eu tô criando vídeos e eu sou coaching. Eu falei, caramba, gosto muito de desenvolvimento pessoal. Ele me ofereceu sessões de coaching em troca de edição de vídeo, que depois eu comecei a cobrar também. E adivinha, na época eu também estava criando sobre edição de vídeo, cinema e criação de conteúdo. Se não existissem mais pessoas com interesses e habilidades similares ao meu, eu não teria conseguido, por exemplo, eu acho que eu tô com quase 170 inscritos no meu Substack, com pouco menos de 2 meses criando lá. Justamente o meu texto teve mais engajamento, tá viralizando lá, é sobre você ter múltiplos interesses. Se só eu fosse assim, não teria mais de 1000 pessoas que leram aquele texto e se identificaram. Um outro exemplo, eu sempre tive interesse em história. Em um momento eu cheguei a achar que eu ia ser professor de história. Eu gostava de arqueologia. Eu falava que eu queria ser arqueólogo, apesar de eu não saber o que significava. Eu gostava só de Indiana Jones. E aí eu juntei desenvolvimento pessoal com filosofia e com história. E eu criei uma página no Instagram. E aplicando as estratégias certas, eu consegui 5 mil seguidores em uma semana. Eu acho que no meu quarto dia foi quando eu peguei um vídeo que me deu 6 milhões de visualizações da noite pro dia. Isso em uma página. O ponto que eu tô querendo trazer aqui é que você já tem tudo que você precisa para começar a criar em 2026 ou em qualquer ano que você esteja assistindo esse vídeo. Você já é tudo que você precisa. Tudo que te falta agora é talvez você reconhecer isso e ter um sistema para você aplicar, para você também não cair na armadilha de você ser um cara que é generalista, raso em várias coisas e não faz nada. Mas se você for sair desse vídeo com alguma coisa, entenda, você é o nicho. Isso funciona na internet porque hoje em dia a gente tem algoritmos que fazem grande parte do trabalho pela gente. E como eu disse, nós somos seres humanos complexos, a gente não tem só um interesse. Se você abrir seu Instagram agora, provavelmente você vai ver um meme, você vai ver coisas sobre esporte, você vai ver coisas sobre filosofia ou ciência ou algum tipo de fofoca sobre celebridade, criação de conteúdo, enfim. Tem diversos interesses lá. Isso acontece porque na mídia orgânica as coisas não são mais tão simples como elas eram. Porque pensa comigo, como as coisas funcionam na mídia orgânica? O algoritmo ele vai te recompensar por quanto você consegue pessoas para compartilhar e salvar seu conteúdo e depois comentários e likes. A chave tá aqui, compartilhar
o seu conteúdo. Quanto mais as pessoas compartilham, mais o algoritmo impulsiona aquilo. Se o influencer pega o seu conteúdo, ele posta no stories dele, o seu conteúdo que é sobre X não vai alcançar só um público que gosta de X. Ele vai alcançar o público que gosta de X, de Y e de Z. E esse é o segredo que vai evitar com que criadores de conteúdo que funcionam como máquinas de criação similares à máquina de execução sejam substituídas por IA no futuro. Porque as pessoas, elas não se relacionam com o tópico que você está falando ali. Elas se relacionam com como você fala, como você se apresenta, os valores que você também tem, a missão que você tem, que engloba tudo o que você fala. É isso que vai fazer as pessoas ficarem. Porque hoje em dia o ChatGPT ele pode escrever tão bem quanto qualquer pessoa sobre qualquer tipo de conteúdo. E é por isso que hoje em dia quem consegue criar conexões humanas reais prospera na era da IA. As pessoas querem se conectar, as pessoas querem se identificar, pertencer a um grupo, consumir junto com aquele grupo. O tópico é a desculpa para as pessoas se conectarem. E é exatamente isso que uma marca pessoal pode fazer. Simplesmente porque design gráfico não tem valores, ele não tem opiniões. E aí é exatamente isso que a marca pessoal consegue aproveitar. Ela consegue se aproveitar dos seus interesses, das suas opiniões, da sua visão de mundo em particular. E é com isso que as pessoas se conectam. Essas são as pessoas magnéticas que a gente segue. Essas são as pessoas carismáticas que mais influenciam a gente. São pessoas com opiniões, são pessoas que têm valores e que significam alguma coisa, porque elas são autênticas. Você ser o nicho te torna autêntico. Então, vamos mergulhar agora nos 6 passos de como você pode se tornar o nicho. O primeiro passo para você começar a criar conteúdo hoje, saber exatamente o que falar, sem ter que nichar, é você descobrir os problemas que você já resolveu. Todo mundo tem uma história que merece ser valorizada, todo mundo tem aprendizados que merecem ser compartilhados. Faz parte da natureza humana e da nossa obrigação como ser humano, como indivíduo, que faz parte de um coletivo da gente aprender com os nossos próprios erros e compartilhar o que a gente aprendeu para ajudar a avançar a civilização. Esse é o papel fundamental e essencial do criador. Não só o criador de conteúdo, não só o criador como artista, mas do criador, do ser humano como criador. É um ato, ser humano. E se você acha que você não tem nada para falar, ou que você não tem nada para acrescentar, ou que você não tem nada que você já resolveu que é importante para outras pessoas, você não está pensando profundamente o suficiente. Porque se você já passou por dificuldades únicas e você está aqui hoje, você já resolveu essas dificuldades com alguma solução que você pode compartilhar com alguém. A internet tende a te dar uma paralisia por análise, porque a gente olha para essas pessoas que têm milhões de seguidores e pensa, eu não sou assim, eu não tenho essa vida, eu não moro nesse apartamento. Eu não resolvi o meu problema de ganhar R$1 milhão. Mas a gente não tá olhando para as coisas pequenas que a gente já resolveu, que te colocaram um passo na frente, 10 passos na frente. E se você tá 10 passos, 100 passos ou um passo na frente de alguém, o seu conhecimento tem valor. Você tá na posição única e perfeita para ajudar exatamente quem você era há 1 ano ou 2 anos atrás, porque você resolveu seus problemas durante todo esse tempo. E se você consegue sistematizar os conhecimentos que você adquiriu, resolvendo seus problemas em forma de um produto, serviço ou conteúdo que economize 1 ano de tentativa ou 2 para pessoas que estão passando exatamente pelo que você passou, aquilo vale e vale dinheiro. Você não precisa ser um bodybuilder para falar sobre fitness. Você pode ajudar pessoas que, como você, não sabiam por onde começar, a como começar, quais os melhores suplementos para quem está iniciando, qual a melhor rotina de treino para quem está iniciando, se você deve treinar todo dia ou não, quais as melhores roupas para quem está começando, que mentalidade uma pessoa tem que ter para quando ela está começando, para ela manter a consistência, como ela deve lidar com quando fica difícil. Tudo isso pode ser empacotado em algum tipo de produto, serviço ou conteúdo que tem valor para as pessoas, porque isso economiza tempo, dinheiro ou saúde para uma pessoa e evita com que ela fale o tanto que você teve que falhar durante 1 ano, 2 anos ou 5 anos para aprender aquelas coisas. Essa é a essência de qualquer negócio, é uma troca de valor. Você resolveu seus próprios problemas, você teve valor nisso, e agora você sistematiza isso, de novo, em forma de um produto, serviço ou conteúdo, e a pessoa ganha valor com o que você está ensinando para ela, com o que ela está consumindo, seja um produto, seja um serviço, seja um conteúdo. E em troca, ela te dá valor de forma monetária ou de forma como um seguidor e que possivelmente pode virar um cliente. Você não precisa ensinar as pessoas a fazer R$30 mil por mês. Você pode ensinar as pessoas a fazer uma renda extra de R$500 por mês, se isso é um problema que você já resolveu para você. Você não precisa ensinar alguém a investir e ter um patrimônio de 100 mil. Você pode ensinar alguém a economizar os primeiros R$100 da vida dela por mês. E se você conseguir articular a diferença que R$100 faz na vida de uma pessoa
cumulativamente, se você conseguir comunicar a ideia de por que isso é importante, aquilo tem valor para a pessoa, ela vai reconhecer o valor e você pode ajudar ela de acordo com o que você já resolveu. Por isso você não deve tentar nichar, você deve tentar guiar as pessoas para estar um passo mais perto de onde você está hoje. Se você já resolveu problemas relevantes na sua vida em um dos 3 mercados perenes, então saúde, finanças e relacionamento, você tem potencialmente um negócio de uma pessoa só nas suas mãos. Ok, a gente já entendeu que existe valor nos problemas que você já resolveu e que existe valor no que você fala. Mas agora, como que você transforma isso num conteúdo? Como que você mistura seus diversos interesses em uma coisa só? O segredo tá justamente nos seus interesses obsessivos. As coisas que você podia falar por horas sem parar. O que você podia fazer sem que ninguém estivesse te pagando. O que você tá fazendo quando é 4 horas da manhã. Você deveria estar dormindo, mas você está explorando em algum lugar da internet. Esses interesses obsessivos servem de parâmetro para mostrar o que você já consome hoje, o que você já consumiu, que pode servir de exemplo para você criar o seu conteúdo ao redor de interesses similares que você já consumiu. Se você olhar para trás e você ver as coisas que você consumia no YouTube, por exemplo, há 1 ano atrás, você vai ver potenciais problemas e interesses que você tinha relacionados a algum objetivo que você estava tentando solucionar através de algum vídeo. E se você conseguir mapear algum tipo de interesse em comum, habilidade em comum ou problema em comum em diversos vídeos do seu último ano, dos seus últimos 2 anos, dos seus últimos 5 anos, se você conseguir achar a linha que une todos os seus interesses, você tem potencialmente diversos tópicos e interesses para você abordar através do seu conteúdo. Uma maneira que eu gosto muito de fazer isso é justamente usando o YouTube, porque normalmente quando a gente tem um problema, a gente não... Bom, eu pelo menos, e eu sei que eu sou a exceção aqui, mas eu não vou no TikTok para resolver um problema, eu vou no Google ou no YouTube, né? Então, o YouTube para mim, ele é muito mais um reflexo dos nossos problemas mais importantes. E é importante a gente reconhecer isso, reconhecer nossos problemas, nossos interesses mais importantes e mapear eles. Olhe o seu histórico no YouTube, pesquise seus interesses nesse histórico, veja os canais que aparecem, anote eles. Veja o histórico de 1 ano, 2 anos atrás para lembrar o que te interessava em outro momento de vida e por quê. Quais são os tópicos que mais aparecem? Existe uma linha em comum que conecta todos esses tópicos? Quais os problemas te levaram a pesquisar sobre aquele interesse? O que você queria resolver ou aprender que te levou a assistir aquele vídeo? E o que mudou nesse meio tempo que te fez parar de assistir aquele certo vídeo ou aquele canal? Um outro ótimo lugar para você saber exatamente sobre o que você vai falar no seu conteúdo é você olhar para sua conta bancária. E aqui a gente está pensando como um negócio, tá? Eu não quero que você vire só um criador de conteúdo ou um influencer. Você pode fazer se você quiser, mas um criador de conteúdo ou um influencer não necessariamente vai maximizar ou reter o valor completo referente à habilidade que eles têm. O influencer e o criador de conteúdo, eles muitas vezes vão promover produtos que não são deles e vão criar clientes para negócios que não são os deles, porque eles não tratam criação de conteúdo como negócio. Aqui a gente está falando de criar um negócio de uma pessoa só e usar a criação de conteúdo para construir esse negócio. Então olha para sua carteira, olha para as coisas que você já gastou, que cursos que você comprou, que produtos que você já comprou, que serviços que você já comprou, que assinaturas ou conteúdos exclusivos de criadores você tem, porque se você já comprou sobre algum interesse, a chance são de que aquele interesse existe um mercado que está funcionando. A gente não quer reinventar a roda aqui, a gente quer pegar um mercado que já existe e vender alguma coisa lá dentro, seja em forma de produto, serviço ou conteúdo, para suprir algum problema de alguém através dos nossos interesses. Eu gosto do YouTube porque ele mostra muito os seus interesses genuínos e se você tem um consumo intencional no YouTube, isso fica ainda mais fácil de reconhecer do que em outras redes sociais como Instagram ou TikTok. Terceiro passo, escolha uma plataforma para você criar. É muito tentador você assistir um vídeo como esse aqui, você querer sair correndo e criar em todas as plataformas, fazer um vídeo para cada, postar todos os dias e depois de algumas semanas ou meses você ter um burnout ou você não aguentar mais criar conteúdo porque você não está vendo resultados. Se você não tem intencionalidade e um sistema que alavanque as suas próprias habilidades e seus dons naturais, você não vai conseguir manter consistência no início. É um jogo difícil. Às vezes ele demora para dar resultado, os resultados são incertos, tem gente que tem mais sorte do que outras pessoas, eles vêm com o tempo, mas você precisa estar disposto a ter constância. Se você não estiver disposto a ter constância, é muito difícil você ter sucesso sem ter que investir grande quantidade de dinheiro. Ah, mas eu vou estar perdendo alcance. Sim, você vai estar perdendo alcance porque você não vai estar criando especificamente para cada plataforma. Você não vai criar um vídeo para o Instagram e depois você vai fazer um outro vídeo diferente para o TikTok no mesmo tema, ou um outro vídeo diferente do YouTube. Você quer achar a plataforma que você mais tem facilidade. Você tem que diminuir o nível de fricção que você vai ter entre
ter uma ideia e executar essa ideia. Se você ficar preso em estar sendo visto em todas as plataformas, você vai estar sendo visto em todas as plataformas, mas ao mesmo tempo você não vai estar sendo visto por ninguém, porque você provavelmente vai sacrificar a qualidade do seu conteúdo para produzir em massa. E se você não tem todo o tempo ou dinheiro do mundo disponível, isso vai ser muito difícil de você fazer com qualidade. Então, como você escolhe a melhor plataforma para você? Isso vai variar imensamente com relação às suas habilidades e que é fácil para você. Se você tem facilidade com escrita, provavelmente Substack é uma boa opção para você. Se você tem facilidade com edição de vídeo, às vezes um Instagram ou um YouTube é melhor para você. Como você vai saber o que é melhor dos dois? Você tem mais facilidade com contar histórias, narrativas e criar uma atmosfera que faz as pessoas se aprofundarem, ou você tem mais habilidades para capturar atenção? Se você tem mais habilidades para capturar atenção, talvez o Instagram seja melhor para você. Se você tem mais habilidades de criar uma narrativa que envolva as pessoas e aprofunde as pessoas, talvez o YouTube seja uma melhor opção. Você tende a ser mais autêntico na frente da câmera ou você fica meio travado? Se você não é autêntico, talvez o TikTok não seja o melhor lugar para você. Lá você precisa de autenticidade. Mas se você tem pouco tempo para trabalhar no seu negócio de uma pessoa só, talvez o YouTube não seja o melhor. Você vai gastar muito tempo criando, você vai gastar muito tempo fazendo roteiro, depois vai ter que gastar muito tempo para fazer a edição de um vídeo que você nem sabe se vai ser bom o suficiente para ter atenção. E você vai ter que fazer isso de novo, e de novo, e de novo. Então, se você não consegue manter uma consistência, talvez o YouTube não seja melhor para você. Então, você tem que olhar quais são as coisas que você faz naturalmente. Para mim, por exemplo, eu sempre escrevi de forma muito natural. Eu sempre tive a vontade de tirar uma ideia da minha cabeça e colocá-la no papel. Mas eu também sempre editei vídeos. Desde quando eu tinha 10 anos de idade, eu editei meu primeiro vídeo, postei no YouTube em 2012. Então, edição de vídeo para mim e escrita são coisas muito naturais. Eu tenho facilidade com o YouTube e eu conheço o YouTube tem anos. Então, por isso que eu consigo criar vídeos no YouTube com uma certa facilidade. Eu já sei que funciona. Não quer dizer que eu vou ter sucesso da noite pro dia, porque, de novo, você tem que ir ajustando e se você não fizer isso com uma constância, isso não vai funcionar. E apesar de eu ter facilidade com o YouTube, eu tô focando muito mais hoje no Substack, porque é o que eu tenho visto que tem me dado mais resultado. Então, se você ainda nem sabe qual dessas plataformas você vai ter facilidade, às vezes compensa você gastar 2, 3 meses, talvez 4 meses, testando plataformas diferentes, para ver o que te dá mais resultado, o que você acha melhor, o que você tem mais facilidade. E aí você foca em uma, no máximo duas, se você tiver tempo ou dinheiro, ou já tiver alguma habilidade bem desenvolvida para você focar no início. E aí você vai criar conteúdo original para só uma delas. E aí você vai distribuir esse conteúdo para as outras plataformas. Você não vai deixar de postar nelas, só não vai ser um conteúdo original no formato perfeito para aquela plataforma. Você pode pegar um vídeo no YouTube e fazer cortes para o Instagram, para o TikTok. Vai ser o melhor para o Instagram e para o TikTok? Não. Mas você não vai estar aparecendo lá e aquilo vai gerar algum tipo de resultado mesmo assim. Quarto passo é você escolher uma forma de pagamento. De novo, a gente não está criando aqui só conteúdo, a gente está criando um negócio de uma pessoa só. E para isso você tem que ter alguma forma de pagamento. Se alguém estiver disposto a te pagar por alguma coisa que você sabe amanhã, você tem que estar pronto para receber. De novo, você não precisa estar 1000 passos na minha frente, você só precisa estar um passo na minha frente para me ajudar. Então, se você já tem uma habilidade monetizável, sabe copywriting, você sabe edição de vídeo, você sabe design, você sabe tráfego pago, você pode monetizar essa habilidade desde o início, tá? Ainda mais se você já fez isso antes, você não precisa esperar ter alguns seguidores para monetizar. Você pode monetizar desde o início. Meu próprio Substack, eu devo estar com quase 200 inscritos lá e já tem uma pessoa assinando o meu Substack pago, simplesmente porque eu já tenho algumas habilidades que têm um valor suficiente para a pessoa decidir apoiar o Substack para continuar recebendo mais valor. E isso é uma rede social que eu comecei a criar tem só 1 mês e meio, mais ou menos. Se você não tem já uma habilidade monetizável, você provavelmente não vai ser bom o suficiente para poder monetizar aquilo desde o início, vai ser bem difícil você conseguir um cliente. Mas isso não é motivo para você se desmotivar, tá? O que você pode fazer se você já não tem experiência, por exemplo, é você fazer de graça no início, tá? Eu não tenho preconceito com quem faz de graça no início, mas no momento que você começa a gerar resultado para alguém e esses resultados eles são reproduzíveis, ou seja, não foi sorte, você consegue começar a cobrar sem problemas, tá? Então não é para você esperar você ter 2 anos de experiência para você cobrar, ou você ter meses de experiência. No momento que você consegue gerar resultados e você consegue reproduzir esses resultados de novo, você já está pronto para começar a cobrar. Mesmo que seja um valor mais reduzido, um valor simbólico, já dá para você cobrar. E esse é o objetivo, porque se a gente quer viver de uma carreira criativa independente, a gente precisa de um negócio, a gente precisa de um fundamento. E sem dinheiro, sem venda, sem troca de valor, a gente não tem isso. É a sua obrigação como criador vender. É a sua obrigação com o universo, se você quiser ver assim. Você está tirando valor do universo, você está sintetizando aquilo para você está usando aquilo para você está compartilhando com outras pessoas
E se elas usarem, elas precisam te devolver o valor que você deu. É assim que as coisas funcionam. Uma árvore que só produz frutos, mas se recusa em firmar suas raízes e beber da água em seu solo, para de crescer e, eventualmente, morre. Então, simplificando, não gasta muito tempo aqui, tem diversas plataformas que você pode usar, tá? Algumas delas são, por exemplo, o PayPal, se você quiser receber internacionalmente. O Stripe também funciona internacionalmente, mas ele tem maior aceitação com várias plataformas. Por exemplo, o Substack é conectado com o Stripe. Você pode sediar algum produto digital seu no Hotmart, no Eduz, no QIFI ou na Rubla, se você quiser simplificar. Ou você pode ter algum tipo de conta no Mercado Livre / Mercado Pago para você colocar algum tipo de produto digital lá ou cobrar por algum serviço. Não importa onde seja essa plataforma, é importante que você tenha um método de receber pagamentos desde o início. Se a sorte bater na porta, é bom que você esteja preparado. Quinto passo é você criar uma lista de e-mail e um newsletter. E por que todo mundo fala sempre sobre lista de e-mail e newsletter? E-mail não é uma coisa meio antiquada? Quem usa e-mail hoje em dia? Bom, a sacada do e-mail é que ela funciona como uma distribuição bem certeira. Diferente de algoritmos como o Instagram, onde você vai publicar e às vezes só vai atingir cerca de 30% a 40% das pessoas que te seguem, o e-mail ele garante que você vai alcançar exatamente a sua lista de e-mails com 99% de chance de alcance. Só se a pessoa desativou o e-mail ou teve algum problema com o e-mail vai voltar, mas é muito raro. Então, a sua chance de alcançar a pessoa, ou seja, você conseguir comunicar alguma coisa diretamente para a pessoa, é muito grande. Você não fica dependente de algoritmos, se o algoritmo mudar, seu negócio não quebra. E é aí que influenciadores e criadores de conteúdo muitas vezes falham, tá? Porque eles não constroem um negócio. Um negócio ele nada mais é do que um meio de você possuir as suas formas de aquisição, distribuição e produção, tudo dentro de um lugar só. Mas o problema é de quando você não tem uma lista de e-mails ou quando você é um influenciador, por exemplo, é que você está gerando clientes para outras pessoas. E com uma lista de e-mails, eu consigo pagar um influenciador R$1.000, que seja, ele vai conseguir captar vários e-mails para mim, né? Mesmo que as pessoas não comprem, elas vão clicar num link que ele recomendou, num cupom, algumas vão até comprar. Se elas comprarem, elas vão virar clientes meus e eu vou poder ter o e-mail delas para conseguir fazer remarketing, ou seja, eu vou ter o contato direto para vender outros produtos sem ter que continuar pagando o influencer. Ou até as pessoas que não compraram de mim, mas entraram no site, resgataram 10% de conteúdo, por exemplo, que é uma das formas de conseguir o e-mail de alguém, elas potencialmente vão virar clientes. Elas se tornam leads de um negócio, mas elas não são clientes ainda, né? Mas agora eu tenho o contato direto delas para eu conseguir fazer ofertas para elas e eventualmente elas poderem comprar de mim. Então pensa, quem está tirando mais valor daqui? O influencer tem que criar todos os dias para vender um produto que não é dele, que ele vai ganhar 10 a 20%, ou a empresa que está recebendo tráfego e clientes que ela pode ter para sempre com investimento único, ou seja, ela não precisa criar todos os dias, ela investiu uma única vez no influencer, ela conseguiu os clientes desse influencer e ela pode usar os mesmos clientes para conseguir vender de novo e de novo e de novo. Por isso que é importante você ter uma lista de e-mails, por isso que é importante você ter uma forma de conseguir esses e-mails. Então você pode olhar para MailChimp, Brevo, HubSpot, RD Station, MailerLite ou até o Card.co, tá? Eu recomendo o MailerLite ou o Card.co, são plataformas que eu já usei. Eu gosto do MailerLite porque você pode criar landing pages de graça lá dentro, elas são muito boas, você consegue guardar os e-mails também, você consegue sediar alguns produtos digitais direto na plataforma de graça, tá? Então ela é versátil, você não precisa ter um provedor para você criar um site e um provedor para você capturar e-mails, você pode fazer tudo isso de uma única forma. Mas aqui eu falei de onde você pode guardar e-mails, então o MailChimp, por exemplo, você vai guardar e-mails. Eu acho que ele tem a função de landing page também, mas eu acho que é uma função paga, se eu não estou enganado. E aí você precisa de uma forma para captar esses e-mails, né? Então eu dei o exemplo do 10% de desconto que uma marca pode oferecer, mas você pode oferecer outras coisas em troca do e-mail da pessoa. Um serviço diagnóstico, uma call gratuita, um guia gratuito, uma planilha gratuita, ou usar o próprio Substack. E é por isso que eu estou gostando tanto do Substack, é uma plataforma que ela já vem com isso integrado, né? As pessoas que elas te seguem lá, elas podem seguir seu perfil, mas se elas quiserem continuar recebendo seus posts, elas se inscrevem com o e-mail delas. Então eu tenho um e-mail direto de 200 pessoas. Significa que você não deve criar no Instagram? Não, de novo, se você tem a facilidade para criar lá, você pode conseguir um tráfego muito grande para suprir a sua lista de e-mails com um link na bio ou algum link que você consegue postar no Stories, tá? O Substack ele só é uma forma integrada de você fazer isso. E por fim, o sexto passo é você criar uma comunidade. Você não deve se tornar só um provedor de soluções, só uma pessoa que fala sobre tópicos e interesses. De novo, isso vai te levar à comoditização. Você precisa ter uma missão, você precisa ter uma comunidade. E se você tem uma comunidade, você está
juntando pessoas que têm uma identidade em comum, que vão criar um relacionamento próximo. Elas compartilham de uma mesma visão, compartilham de um mesmo objetivo, você compartilha o mesmo objetivo com elas e você está caminhando junto com elas para esse objetivo em comum. Dessa forma você não cria só seguidores, mas você cria fãs fiéis da sua marca, que eles vão estar com você para onde você apontar. E não só isso, você também para de depender de algoritmos se você criar uma área para essa comunidade. Então você consegue alcançar as pessoas tanto por e-mail quanto dentro dessa comunidade, que podem ser tanto um hub de networking para você conhecer outras pessoas que têm uma mentalidade próxima com você, quanto um canal para você ter mais proximidade com as pessoas que são as mais fiéis. E geralmente essas pessoas vão ser as pessoas que vão compartilhar mais os conteúdos, que elas vão estar mais engajadas, elas são extremamente importantes para o crescimento do seu negócio ou da sua criação de conteúdo como um criador independente. Então você pode criar um canal dentro do WhatsApp ou Telegram, um grupo no Substack, ou no Skool ou no Whop. São duas plataformas gringas que funcionam muito bem lá fora. Elas são integradas até com pagamento, não são muito usadas aqui no Brasil, mas você pode fazer. Ou um grupo no Discord. Algum lugar para as pessoas que te seguem e compartilham de mesmos valores se encontrarem, ter networking, trocarem experiências e você ter um contato mais direto com elas. Você pode usar para fazer enquetes, ter mais informações, ter um tato melhor com as pessoas, para testar thumbnails, para testar temas lá dentro e ter uma validação mais rápida antes de você criar um vídeo no YouTube gigantesco, que nem esse que eu tô fazendo, que seria uma aposta muito cega se eu já não tivesse validado isso no Substack, por exemplo. Mas não basta só criar um lugar para as pessoas se juntarem, você precisa dar a elas uma identidade, você precisa dar a elas uma missão, você precisa se colocar como criador, mediador de uma certa opinião ou de certos valores que essas pessoas vão internalizar. Onde você, como criador, se torna como se fosse um líder de um culto e os seus seguidores se tornam os seus fãs que se reúnem em um espaço em comum para ouvir o que você tem a dizer e para te seguirem na direção que você está apontando. Eu fiz um Substack inteiramente sobre isso, sobre como criar um culto por diversão e por lucro. Vou deixar aqui embaixo também uma ótima leitura para quem quiser se aprofundar. Mas a forma mais rápida de você fazer isso é primeiro você apontar contra quem vocês estão lutando e para onde vocês estão indo. Essa é a forma mais rápida de você criar uma comunidade que tem algum tipo de valor em comum. Todo culto, todo grupo, todo movimento social tem um inimigo em comum. E frequentemente, você queira ou não, você odiar um inimigo em comum te coloca muito mais próximo da outra pessoa, mesmo que vocês tenham muito mais diferenças, porque vocês odeiam o inimigo em comum. Então, nesse caso, você deve apontar para onde vocês estão indo, qual que é o objetivo ideal que você está guiando as pessoas e por que a sua solução ou o seu caminho é o melhor para elas. Você tem que saber articular essas coisas. Saber o que você não quer é mais poderoso do que saber o que você quer. Por isso que a gente aponta sempre um inimigo. E a partir desse inimigo você consegue apontar a direção que você quer ir. Então, a gente não gosta desse grupo de pessoas. A gente tá indo para esse lado aqui. E aí, quando você aponta essas duas coisas, é onde gera ação. Por isso que no final de todo newsletter, de todo post, você vai ver um CTA, né? Um call to action, uma chamada para ação. Porque agora a gente já sabe quem é o inimigo, para onde a gente precisa ir. Só precisa chamar as pessoas para agirem. Ok, com esses 6 pontos você tem tudo que você precisa para começar a criar agora, esse ano, com o mínimo de fricção possível, com o mínimo de barreiras possível e da forma mais simples possível. Ele é um vídeo longo, ele é um vídeo extenso, eu falei que ele ia ser, mas eu falei que ele ia valer muito a pena. Eu tentei colocar o máximo de coisas aqui, eu provavelmente vou entrar mais profundamente em vários tópicos aqui que não deu para abordar, tá? Mas você já tem tudo que você precisa para você começar a criar se você tem múltiplos interesses. Você não vai começar aparecendo o seu criador de conteúdo favorito, seu influencer favorito. Tira isso da sua cabeça, tá? Isso é uma coisa que você vai se tornar. Se fosse o tipo de pessoa que tem os hábitos e as ações para ter o sucesso que eles têm, você teria o mesmo sucesso. Aproveita esse período até que você está começando do zero para você ter a mentalidade que ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo quando você errar, ninguém tá vendo as experimentações que você tá fazendo no início. A chance é que poucas pessoas vão lembrar, tá? Você tá experimentando, você tá tentando, e isso vale a pena, tá? Sem isso, ninguém faria nada de importante na vida. Sem falha, ninguém alcança nada. Thomas Edison disse, eu não falhei, eu achei apenas 1000 formas que não funcionam quando ele estava criando a lâmpada. É isso o vídeo. Se você é novo no meu canal, eu basicamente crio conteúdo sobre como você pode criar uma vida e uma carreira criativa e independente com impacto e propósito. Como você pode construir uma vida, corpo e negócios de forma diferente, sem pedir permissão, do seu jeito, sem ter que nichar, sem ter que vender a alma. Esse vídeo aqui ele foi baseado no meu newsletter. Se você tem muitos interesses, não desperdice os próximos 2 a 3 anos. Se quiser ler, eu entrei um pouquinho mais em detalhe nele. Ele também é extenso, tá? Tira um tempinho pra ler, mas ele também vale muito a pena. Siga também Independência Criativa no Substack e no Instagram. E o meu Instagram, raniel.cal, tudo na descrição.
E se você tem interesse em entender mais sobre o que é o One Person Business, eu tô deixando também na descrição um link pro e-book 22 Leis do One Person Business, onde eu entro nos princípios fundamentais que todo One Person Business tem em comum, tá? Isso são anos estudando One Person Business, anos entendendo como eles funcionam, anos de experiência criando conteúdo que eu condensei em 22 princípios que eu chamei de 22 Leis do One Person Business, tá? Link tá na descrição. É isso, até o próximo vídeo e construa diferente.